Quando você percebeu que alguém era só latido e nenhuma mordida? Meu padrasto, Mark, era branco e só me deixava dormir entre meia-noite e 4 da manhã, enquanto os filhos brancos dele tinham 8 horas inteiras de sono. Todo santo dia, às 4 em ponto, ele me acordava com uma lanterna na cara e me chamava de preguiçoso usando um apelido racista. Essa tortura durou 2 anos, me deixou completamente fora de si e minhas notas só despencavam. Até que decidi mandar mensagem pro meu tio Jerome, pedindo pra ele aparecer lá em casa às 4 da manhã. Numa dessas madrugadas, quando o Mark entrou no meu quarto com um balde de gelo e uma buzina de ar, gritando aqueles insultos, meus meio-irmãos, Connor e Chase, apareceram e, pra surpresa dele, mostraram que estavam gravando tudo escondido há semanas. Eu tinha só 12 anos quando o Mark inventou esse apelido carinhoso pra mim, que era na verdade uma ofensa racista. Durante 2 anos inteiros, a regra dele era clara. Eu não podia dormir direito. Enquanto meus irmãos descansavam das 11 da noite até às 7 da manhã, meu sono era cortado pela metade. E eu nem precisava de despertador, porque todo dia era a mesma coisa. Mark invadia meu quarto com uma lanterna apontada pra minha cara, checando se eu estava pronto para fazer as tais tarefas formadoras de caráter. Era esfregar banheiro, arrumar a garagem, preparar café da manhã pros filhos dele, e o pior, se eu fizesse qualquer barulho, perdia até o direito de comer bem ou tomar água. Minha mãe, coitada, nem via nada disso porque trabalhava de noite virando plantão de enfermeira. Mark tinha aquelas teorias de que criança de hoje é tudo mole. Quando eu estava no Afeganistão, ele sempre começava. A gente se virava com 2 horas de sono por semanas. Hoje em dia, ninguém aguenta nem acordar cedo. Acho que não preciso nem dizer por que essa regra só servia pra mim. No 3º mês, já estava vendo coisa, ouvindo um monte de vozes, dormindo sentado no vaso, caindo de sono na escola, até em pé no chuveiro. O pessoal da escola começou a me chamar de guaxinim por causa das olheiras. Minhas notas despencaram de A pra D porque eu não conseguia ficar acordado tempo suficiente nem pra terminar uma prova. Os professores desconfiavam que eu estava usando alguma coisa e diziam que eu encaixava no estereótipo. Até a orientadora veio perguntar se estava tudo certo em casa. O fundo do poço foi nas provas finais, quando eu simplesmente apaguei em pé durante uma apresentação de história e caí de cara no quadro branco. Depois disso, a enfermeira da escola ligou pros meus pais e Mark apareceu todo sério, com o boné de veterano, fingindo que era o salvador da pátria. "É disso que eu tô falando", ele disse balançando a cabeça. "Falta de autocontrole. Já tentei de tudo. Rotina, disciplina, consequências. Tem criança que simplesmente não quer vencer." E a orientadora ainda foi na onda. "Não te culpo, Mark. A maioria dos brancos nem tentaria educar um menino assim. Você tá lutando contra a genética." Tentei contar pra minha mãe quando cheguei em casa, mas ela estava exausta de tanto trabalhar e Mark fez questão de ficar do lado dela. "Ele tá exagerando", ele disse na maior calma. "Adolescente dramatiza tudo. Só tô ensinando disciplina." "Mãe, eu só durmo 4 horas por noite", consegui sussurrar. Mark riu, debochado. "Tá vendo? O menino não consegue nem sustentar a mentira." Minha mãe ficou muda, sem reação, e ainda teve coragem de dizer: "Além do mais, os antepassados dele não passavam o dia inteiro no campo de algodão? Já devia estar acostumado." Ele caiu na gargalhada. Ali eu percebi que minha mãe tinha medo demais do Mark pra me defender. Pensei em ligar pro conselho tutelar, mas sabia que ele ia dar um jeito de sair por cima. Então fiz algo diferente. Fui até a caixa de joias da minha mãe, peguei o celular antigo do meu pai e achei o número do meu tio Jerome. Do meu próprio celular, mandei mensagem perguntando se ele toparia correr comigo às 4 da manhã. Mark estaria no auge nessa hora. Quando ele topou, senti aquela adrenalina que nunca tinha sentido antes. Na quinta-feira, fiz questão de parecer ainda mais cansado no jantar. Cochilei na mesa, derrubei água, e o olho do Mark até chegou a tremer de tanta ansiedade. "Alguém vai precisar de motivação extra amanhã", ele avisou, enquanto os filhos riam. Às 4 em ponto, lá veio a lanterna no meu rosto. Mas dessa vez, Mark veio preparado. Balde de água gelada, buzina de ar, pronto pra me atormentar. Ele estava tão empolgado que nem percebeu a porta da frente sendo aberta. "Acorda, seu preguiçoso!" ele gritou. "Hoje vamos ver se você aprende disciplina." Só que, de repente, a porta do meu quarto abriu com tudo. "O que foi que você acabou de chamar meu sobrinho?" A voz do meu tio ecoou pela casa, e atrás dele estavam meus primos Deshawn e Terrell. Mark virou a lanterna pra eles e ficou branco igual papel. "Vocês não podem! Isso é invasão!" ele tentou argumentar. "Nada disso", Jerome respondeu entrando. "Minha irmã me deu uma chave faz tempo pra emergências." "Você não entende", Mark insistiu. "Só tô ensinando disciplina." "Escolha errada", disse Terrell, enorme, se colocando na frente do Mark. "Tenta encostar no meu primo de novo, duvido." "Sai da minha casa", Mark berrou. Foi aí que o Connor apareceu no corredor e disse: "Na verdade, pai, acho melhor você ver o que eu e o Chase gravamos. Chega de fingir que não sabíamos o que você fazia." Ele mostrou o celular com vídeos e mais vídeos das sessões de tortura do Mark, tudo gravado de madrugada. A mão do Connor tremia enquanto passava pelos arquivos, e o Chase, ao lado, estava com o maxilar travado. Mark ainda tentou tomar o celular, mas Jerome não deixou nem chegar perto. O balde de gelo caiu, molhou todo o pijama do Mark, que ainda escorregou no chão molhado. "Sai daqui!" ele gritou de novo, tentando passar pelo Jerome,
mas o homem nem se mexeu. Connor virou o celular pra mim e mostrou gravações de 2 semanas, tudo marcado às 4 da manhã, mostrando a cara do Mark vermelha de raiva gritando aquelas ofensas. O som captado pela grade do corredor pegava tudo, tim-tim por tim-tim. A gente também não conseguia dormir, Connor disse com a voz embargada. Olhou bem pro Mark, ouvindo o que você fazia com ele, todo santo dia, por 2 anos. Os ombros dele tremiam. Chega de fingir que não escutava. O rosto do Mark foi ficando vermelho. Seus ingratos! Depois de tudo que fiz por essa família. E aí, finalmente, todo mundo entendeu o que estava acontecendo. Connor e Chase também estavam sofrendo, deitados sem conseguir dormir, ouvindo tudo o que eu passava, morrendo de medo de se meter, mas sem conseguir simplesmente ignorar. Eles já estavam armando isso fazia semanas. Chase puxou o notebook, já com a tela aberta numa pasta da nuvem chamada Evidências Abuso Mark. Tinha de tudo ali. Vídeos, áudios, fotos dos meus machucados, prints das mensagens do Mark. Mark foi pra cima de novo, tentando arrancar o notebook, mas Jerome foi mais rápido e travou o braço dele no ar. O notebook ficou firme nas mãos do Chase. Foi aí que a porta da frente abriu. Minha mãe apareceu na entrada, ainda de uniforme do hospital. A colega dela, Sarah, tinha coberto as últimas horas do plantão pra ela poder vir mais cedo. Ela bateu o olho na cena. Mark todo molhado, furioso, Jerome e os meninos em volta, Connor e Chase com os celulares, eu ali acabado. O que tá acontecendo? A voz dela mal saiu. Ela olhou o celular. 4:17. Fiquei parado, pensando. Deixo o Connor contar tudo, arriscando o Mark descontar nele, ou toma a frente. Vi o punho do Mark fechar de um jeito que eu já conhecia bem. Igualzinho quando me bateu mês passado. Igual aos vídeos do Afeganistão que o Connor tinha achado. Me coloquei entre Connor e o Mark. Mãe, vê os vídeos primeiro. Connor rapidinho mandou tudo pro celular dela. Mark não perdeu tempo e já começou a se defender. Eles estão mentindo. Esses vídeos são montados. Coisa de criança exagerando disciplina. O celular da minha mãe não parava de apitar com os arquivos chegando. Ela se enrolou nas chaves e acabou apertando o botão de pânico sem querer. O alarme do carro disparou na garagem. Ela foi correndo desligar, dando uns segundos preciosos pro Mark. Connor se aproximou de mim enquanto ela resolvia o alarme. O pai fez backup no escritório, mas a gente assegurou que ele não consegue apagar tudo. Olhei pela janela e vi o Mark no celular, digitando feito louco. Peguei só um pedaço da mensagem pro grupo dos veteranos dele. Código vermelho, acusações falsas contra irmão, preciso de apoio urgente. O alarme finalmente calou. Mark já tinha mudado de atitude. Fez cara de choro, murchou os ombros. Eu tenho TPT, disse a voz quase falhando. Eles não entendem o que passei. Faço de tudo pelo filho de outro homem, tento dar estrutura, e olha como ele me trata. O rosto da minha mãe até amoleceu um pouco. Ela sempre sentiu pena das histórias dele como veterano. Foi aí que Chase, que quase nunca fala, soltou do nada. Você fez a gente chamar o Marcos de N-word também, mãe. Ele falou baixo, mas firme. Mandou a gente rir, senão perdia tudo. Xbox, mesada, ficar com os amigos. O primeiro vídeo acendeu na tela do celular da minha mãe. A voz do Mark gritou no viva voz. Levanta, seu preguiçoso! O xingamento ecoou. Eram 3:47. Ele estava com uma buzina de ar, o som atravessando o celular. As mãos dela tremiam, mas continuou assistindo, o rosto mudando de expressão a cada segundo. De repente, luzes azuis e vermelhas piscando lá fora. Alguém, provavelmente a dona Patterson, fofoqueira da casa ao lado, tinha chamado a polícia. Mark se recompôs na hora, enxugou os olhos, ajeitou o pijama molhado, botou o boné de veterano. Quando os policiais bateram, ele já era o padrasto preocupado. Oficiais, disse abrindo a porta. Que bom que vieram. Meus enteados estão surtando. O mais velho já tem histórico de comportamento difícil. O primeiro policial a entrar era o Johnson, que reconheceu o Mark rapidinho. Mark, das reuniões do VFW. Johnson. O Mark até pareceu aliviado. Nem sabia que você estava de plantão. Olha, não queria te meter nisso, mas o Marcos está com problemas. Trouxe esses caras pra minha casa às 4 da manhã. Acho que ele voltou a usar. Eu vi a armadilha se fechar. O Johnson tinha dito mês passado que estava precisando de alguém para reformar a casa, e a empresa do Mark era a escolha perfeita. O Marcos está com dificuldades. Minha mãe repetiu sem pensar, ainda segurando o celular. O pai dele morreu quando ele era pequeno. Tem sido difícil para ele se adaptar. O Jerome sentiu o baque no queixo, mas ficou mudo. O Connor foi ligeiro e postou o vídeo no story privado do Insta antes que o Mark mandasse todo mundo entregar os celulares. Todo mundo entrega o aparelho, o Mark ordenou, para não espalhar prova falsa. Oficiais, vocês entendem. Hoje em dia a adolescente manipula vídeo, faz parecer pior. Eu tentei explicar o que estava rolando, mas depois de 2 anos dormindo mal, as palavras simplesmente não saíam. Meus olhos embaralhados, só consegui me segurar na porta. Os policiais trocaram olhares e a história do vício já estava sendo escrita. Senhor, precisamos ouvir todo mundo, falou o policial Johnson, mas pelo jeito dele já tinha escolhido de que lado estava. Meu celular vibrou. Era a mensagem do Chase sem ninguém ver. Tio Jerome tá aqui. O pai tá ferrado. Ele mandou pra mãe biológica dele, ex do Mark. Em segundos, ela ligou de volta berrando no viva voz. Se meus filhos não estiverem em casa em 20 minutos, vou acusar o Jerome de sequestro. Tenho direito de emergência pela guarda quando eles estão em perigo. Mais vizinhos apareceram nas janelas, as câmeras das casas gravando tudo. Já sabia que no grupo do Facebook do bairro, no dia seguinte, ia estar lá.
Homens negros furiosos confrontam um veterano ao amanhecer. Dona Patterson com certeza já ia postar. Mark pegou o controle da situação. Esses vídeos são todos fora de contexto. E eu só senti aquela impotência, vendo ele distorcer tudo pra fazer de conta que é vítima, enquanto as crianças passaram semanas reunindo provas dos abusos dele. Temos um horário combinado pra acordar o Marcos por causa do TDAH dele. O vídeo só mostra a hora, não o dia. Pode ser de qualquer manhã ruim, meses atrás. A melhor amiga da minha mãe, Catherine, parou o carro na frente. Era a dona do restaurante que o Mark estava reformando. Viu as viaturas e ficou no carro, sem querer se meter. Se provarem que esse acordo de acordar às 4 da manhã existe, falou o policial Johnson, vai parecer que o Marcos armou para trazer o tio para dentro. Isso aí mostra premeditação. Faz parecer tudo uma emboscada. A animação do Jerome mais cedo ficou gravada na campainha. O jeito que ele comemorou. Pegamos ele. Ia soar como ataque contra um veterano. Connor me encarou do outro lado da sala, e mesmo com tudo indo por água abaixo, ele continuava calmo. Aconteça o que acontecer, ele disse bem sério. A gente tem tudo salvo em lugares onde ele nunca vai encontrar. O celular do Mark não parava de vibrar. A rede de veteranos já estava se mobilizando. Reconheci alguns nomes das histórias que ele costumava contar. Eles compravam qualquer versão que ele desse. O quarto parecia encolher a cada segundo, e o cansaço deixava tudo meio irreal, como se eu assistisse a vida de outra pessoa ruir. 2 anos sem dormir direito me prepararam para esse momento do pior jeito possível. Eu conseguia convencer como o adolescente rebelde, enquanto o Mark fazia o papel do padrasto preocupado, tentando resolver uma situação complicada. Mas Connor e Chase não arredaram o pé. Eles já tinham escolhido de que lado estavam, e não era o do pai. Não importasse o que acontecesse, a gente tinha provas. Tínhamos a verdade. Restava saber se alguém ia acreditar. Em menos de 2 dias, o Mark já estava no grupo de apoio a veteranos do policial Johnson. Fiquei sabendo pelo Connor que ouviu o pai ensaiando o discurso no banheiro. O Mark ficava se olhando no espelho, treinando o tom de voz, repetindo que o enteado problemático teria armado alguma pra cima dele. O pior foi quando Connor ouviu o Mark distorcendo a frase preferida do meu pai, já falecido, sobre perseverança, transformando tudo em papo de disciplina e respeito. Connor me contou isso na nossa ligação supervisionada, já que o tribunal tinha imposto restrição temporária para qualquer conversa entre a gente enquanto durasse a investigação. O Mark convenceu o juiz de que contato sem supervisão podia virar manipulação de testemunha. Connor se arriscou só para me contar que o Mark já tinha avisado a minha mãe. Se os gêmeos testemunhassem contra ele, ela nunca mais ia ver os filhos. A mãe biológica tinha todos os direitos de guarda caso o Mark alegasse que a casa não era segura. Passei horas fuçando mensagens antigas, tentando montar uma linha do tempo dos abusos, mas acabei achando algo que gelou meu estômago. Antes das regras do Mark, eu mandava piada pros amigos dizendo que ia virar a noite jogando videogame até 4 da manhã. Em uma mensagem eu até falava que só precisava de 4 horas de sono pra funcionar. O advogado do Mark ia querer usar isso pra me pintar como viciado em jogos, botando a culpa do meu cansaço no padrasto. O Chase já tinha começado a repetir pra orientadora da escola a versão que o Mark contou, e sem perceber, falava tudo igualzinho. Ele dizia que eu reclamava demais, mesmo quando o pai dele tentava ser legal. A orientadora anotava tudo, criando um registro oficial da minha suposta ingratidão. As imagens da câmera da campainha do vizinho viraram prova contra mim. A câmera gravou eu tropeçando até a caixa de correio às 4h15 da manhã, completamente desorientado nas tarefas matinais. O Mark alegou que aquilo era prova do meu sonambulismo, sugerindo que eu tinha imaginado os castigos durante esses episódios. O horário batia certinho com minha escala de tarefas, mas sem contexto, eu parecia só mais um adolescente problemático vagando pela rua de madrugada. Na audiência de emergência pela guarda, os vídeos do Connor foram vistos como tentativa de alienação parental. Como ele ainda morava com o Mark, o juiz questionou como ele conseguia juntar provas se realmente tivesse medo. O promotor sugeriu que eu tinha manipulado o Connor para se voltar contra o pai. Montaram o cenário de um enteado rancoroso, mexendo na relação do pai com os filhos biológicos. Numa noite, no AP do Jerome, lembrei da senha do roteador das aulas forçadas de informática às 4 da manhã com o Mark, onde ele me fazia decorar configurações de rede como parte da formação técnica. Entrei remotamente e baixei o histórico de navegação antes que o Mark pudesse apagar. No cache estavam as buscas dele no Google, técnicas de interrogatório com privação de sono, treinamento militar de obediência, limites psicológicos de resistência. Ele tinha pesquisado exatamente como me quebrar sem deixar marcas. O Connor postou um story enigmático no Instagram antes do Mark confiscar o celular dele. A imagem era de um quarto escuro, com a legenda dizendo que abrigo seria melhor do que aquilo. Os seguidores chegaram a tirar print antes de apagar, mas o advogado do Mark tratou como drama de adolescente. Disseram que o Connor só queria chamar atenção na internet, que não era um pedido real de socorro. A terapeuta da minha mãe foi chamada para depor sobre minha adaptação à nova família. O termo de confidencialidade para proteger menores permitiu que cada sessão em que minha mãe desabafava sobre meu comportamento virasse prova. Os registros da terapeuta me pintavam como alguém resistente à autoridade do Mark, sofrendo com a perda do meu pai e descontando tudo no padrasto que só queria ajudar. Tentei arranjar mais provas gravando o Mark no restaurante preferido dele,
sentando 2 mesas atrás, celular escondido atrás do cardápio. Mas o Mark já estava escolado em vigilância. Percebeu na hora e anunciou alto para todo mundo ouvir que eu estava gravando de novo, que nem podia comer em paz sem ser perseguido pelo enteado. O dono do restaurante me pediu para sair, enquanto os outros balançavam a cabeça, achando que eu era só mais um adolescente problemático atrás do pobre padrasto. A saída da escola virou outra briga. O Mark me tirou da lista de responsáveis, me deixando largado lá depois do basquete. Esperei 3 horas até o Jerome poder sair do trabalho e me buscar. O policial da escola registrou como preocupação do responsável com minhas amizades, anotando que o Mark temia a influência de gangues do lado da família do meu tio. O chefe do Jerome recebeu uma denúncia anônima dizendo que o drama de guarda dele estava atrapalhando o trabalho. A carta detalhava como o envolvimento do Jerome na justiça da família estava causando problemas. Jerome levou uma advertência por escrito e foi avisado de que, se acontecesse de novo, seria demitido. Ele tinha 3 filhos para sustentar e o Mark sabia exatamente onde apertar. Pequenas invasões começaram a aparecer por toda parte. O Mark agora bebia na caneca favorita do meu pai, aquela dos fuzileiros navais que minha mãe guardava separada há anos. Passou as roupas pro lado do armário que era do meu pai, o cheiro do perfume dele se misturando ao cheiro que ainda restava no travesseiro antigo. Cada mudança era pequena demais para virar prova, mas parecia uma tentativa deliberada de apagar qualquer vestígio do que era nosso. No fim, o Mark mandou recado pelo advogado. Se eu pedisse desculpas publicamente por mentir e aceitasse ir para uma escola militar terapêutica, ele perdoava tudo. A escola tinha foco em adolescentes considerados problemáticos, aqueles que precisavam de rotina e disciplina. No site, apareciam relatos de jovens dizendo que o programa tinha salvado suas vidas. A mensagem era direta. Ou eu admitia que estava mentindo, ou sumia num sistema feito para quebrar quem se revoltava. Eu não aceitei. Em poucas horas, o post do Mark no Facebook, acusando de escolher o ódio em vez de consertar a família, se espalhou pela comunidade. Ele montou direitinho a imagem de um padrasto que fez de tudo para se aproximar do enteado revoltado, que preferia destruir a família a aceitar limites. Os comentários apoiavam o Mark e condenavam filhos ingratos que desprezavam homens de bem tentando ajudar. Nas gravações do Connor, percebi coisas que de tão exausto nem tinha notado. Ao rever os arquivos com a namorada do Jerome, que é enfermeira, a gente percebeu como eu fui definhando fisicamente ao longo dos meses. Minha fala mudou, meus movimentos ficaram mais lentos, meus reflexos pioraram. O Connor não só filmou o abuso, mas toda a destruição lenta das minhas capacidades. Descobrimos também que minha mãe anotava tudo por conta própria, escondendo os registros no caderno de trabalho, usando abreviações médicas que o Mark não entendia. Ela listou meus sintomas por 2 anos. Cansaço constante, episódios de sono repentino, dificuldade para pensar, crises emocionais. Ela sabia de tudo e criou um histórico médico para se garantir, mas não fez nada para mudar a situação. As provas eram fortíssimas, mas o contexto pesava. Em um dos vídeos, o Mark aparecia tentando se aproximar de mim, todo durão, antes de começar a privação de sono. Tentou me ensinar marcenaria, contou histórias do exército, me incluiu em programas de família. O advogado dele alegaria que só apelaram para as medidas extremas depois de tentarem de tudo com um filho difícil. O Jerome ficou entre a cruz e a espada quando rolou uma segunda denúncia no trabalho. O chefe foi direto. Mais um problema e ele estaria na rua. Ele tinha filhos, pensão, aluguel para pagar. Vi de perto a luta dele antes de escolher manter o emprego. Mas a namorada, sem que ninguém soubesse, transferiu dinheiro pro advogado usando a própria conta para ajudar, escondendo do Mark. Sem perceber, comecei a agir igual ao Mark. Numa visita supervisionada, disse pro Chase que o pai nunca quis saber dele, que só usava os gêmeos para me atingir. O rosto do Chase desabou e eu me odiei na hora. O Mark me ensinou a usar palavras como arma, e aprendi bem demais. Um dia, topei com a mãe biológica do Connor no supermercado. Fingiu nem me ver até o Mark sair para olhar preços em outro corredor. Ela sussurrou rapidinho sobre o jeito controlador do Mark no casamento, as brigas, o controle do dinheiro, o isolamento da família. Documentou tudo, mas mesmo assim perdeu a guarda. Quando o advogado dele a pintou como instável, ela me passou um pendrive às escondidas, com provas do divórcio mostrando os mesmos padrões. Na investigação judicial, veio à tona uma denúncia antiga do Mark ao conselho tutelar ainda no primeiro casamento. O caso foi arquivado, mas os relatórios traziam o velho roteiro. Acordar cedo o filho mais velho, disciplina de quartel, reclamações vistas como diferença de criação. O investigador notou sinais de alerta, mas não tinha provas para agir. Os amigos veteranos do Mark se uniram para defendê-lo. Marcaram uma reunião de mediação, dizendo que era coisa neutra, mas o objetivo era salvar a imagem do Mark de herói de guerra. Eles tinham lutado juntos, confiavam nele, não acreditavam que fosse capaz de fazer mal a uma criança. Ofereceram mentoria, insistindo que eu precisava de uma figura masculina. A solução deles era mais disciplina, nunca menos. O processo arrasou as economias da minha mãe, enquanto o Mark pagava advogado usando as contas conjuntas. Cada petição, cada audiência, cada papel era um gasto que a gente não tinha como bancar.
Enquanto isso, a construtora dele crescia, fechando negócio com contatos da rede de veteranos. Ele tinha dinheiro e conhecidos, e a gente contava moeda tentando fazer justiça. Teve um dia em que tudo explodiu na quadra onde eu cresci jogando basquete. Os meninos mais novos, que me tinham como exemplo, viram o Mark chegar dizendo estar preocupado com a segurança deles perto de mim. Falou com os pais sobre minha instabilidade, sobre as acusações falsas, sobre o risco que eu representava. Quando ele foi embora, ficou claro que eu não era mais bem-vindo no lugar onde meu pai me ensinou a dar arremesso. Dormi no sofá do Jerome enquanto o Mark enchia as redes sociais de fotos com minha mãe e os gêmeos em restaurantes, parques, encontros de família. Era uma exclusão proposital, cada foto dizendo que a família ficava melhor sem mim. Depois, o Connor contou que era obrigado a sorrir para aquelas fotos, ameaçado de perder contato com a mãe se não fingisse felicidade. O limite para mim veio numa mensagem de madrugada. O texto da minha mãe era direto, mas cortante. Ela implorava para eu voltar para casa e pedir desculpas. Dizia que não aguentava perder outra família. Ficou claro, ela preferiu a estabilidade do Mark ao invés da minha segurança. Casa, dinheiro, imagem de família unida valiam mais do que me proteger. A professora do Connor, que comandava o grupo de jovens da igreja, percebeu o sofrimento dos gêmeos e tentou ajudar. Procurou o serviço social, mas acabou quebrando o protocolo ao recorrer a caminhos informais primeiro. O atraso na denúncia custou o emprego dela. A suspensão virou notícia na cidade, e ela foi vista como descuidada ao invés de solidária. O marido dela jogou a culpa das dívidas no nosso drama familiar. As sessões de terapia do casal giravam em torno do efeito dominó de se envolver com problemas dos outros. O Mark conseguiu fazer com que nos ajudar virasse coisa tóxica, fazendo todo mundo pensar 2 vezes antes de se meter. Mesmo sabendo que o Connor e o Chase sofriam cada vez mais por me apoiarem, continuei buscando provas. Cada evidência aumentava o peso nas costas deles. O Mark obrigou eles a escolher entre mim e a própria sobrevivência, numa situação completamente sem saída. Em uma conversa, o Deshaun fez a pergunta que eu não consegui responder. Ele já tinha visto casos parecidos terminarem mal, com crianças voltando para casa abusiva porque as provas não bastaram. A dúvida dele era dolorida, mas compreensível. Eu não podia prometer vitória, porque o sistema simplesmente não acredita em crianças como nós quando enfrentamos homens como o Mark. O depoimento que me destruiu veio quando precisei admitir que, num momento de exaustão e raiva, acabei batendo no Chase. Isso tinha acontecido meses antes, quando ele me acordou depois de só 2 horas de sono para perguntar sobre lição de casa. Sem pensar, reagi e acertei o ombro dele. A culpa me corroeu, mas agora isso era usado como prova de que eu era violento e instável. Os cadernos que minha mãe escondia revelaram mais uma traição. Na noite do aniversário dela, no ano anterior, eu dormi durante o jantar, cansado demais para acordar mesmo com as tentativas dela. Ela registrou isso como se fosse egoísmo meu, sem perceber que aquilo era só mais um sintoma do abuso que ela mesma permitia. A história do Mark de que eu era um filho ingrato ganhou ainda mais força com as anotações da minha mãe. O advogado dele entrou com um pedido de urgência, alegando alienação parental. A audiência foi antecipada em 3 semanas, pegando a gente totalmente despreparado. Meu advogado teve conflito de agenda com outro processo e corremos atrás de alguém para nos representar. Cada jogada do Mark mostrava um planejamento frio, enquanto a gente só conseguia tentar conter os estragos. A visão distorcida do Mark ficou clara durante a avaliação psicológica. Ele realmente acreditava que uma disciplina militar teria salvado meu pai da fraqueza que o matou. Na cabeça dele, me destruir era uma forma de me reconstruir, de corrigir o erro do primeiro casamento da minha mãe, arrumando o filho que sobrou. Essa crença fazia dele ainda mais perigoso, porque ele realmente acreditava estar certo. Passei a manipular minha mãe quando ela chegava acabada do plantão duplo, aproveitando o cansaço para arrancar dela as informações que precisava. Prometi a mim mesmo que nunca usaria as táticas do Mark contra a família, mas sobreviver me forçou a trair essa promessa. Fazer com que ela admitisse coisas quando estava cansada demais para se controlar me fazia sentir o monstro que o Mark dizia que eu era. Minha habilidade estratégica se manifestava nos espaços comunitários. Eu deixava dúvidas no ar sobre o Mark durante as reuniões de pais no centro comunitário, sempre falando como quem só queria ajudar, jamais acusando. Aos poucos, alguns começaram a questionar o envolvimento dele com os filhos dos outros, criando pequenas rachaduras na imagem dele. Uma conversa sincera com o Chase sobre as manhãs rendeu uma surpresa. Sem eu perguntar, ele me mostrou anotações do diário, contando da culpa que sentia por ouvir meu sofrimento e não conseguir ajudar. As palavras dele deixaram claro o trauma secundário que o Mark causava até nos próprios filhos biológicos, forçando-os ao silêncio e à cumplicidade. Cada pequena vitória parecia insignificante perto das grandes derrotas. Conseguir direito a visitas supervisionadas virava quase nada quando o Mark chorava de verdade por perder os filhos. O Connor, no fim de uma visita, abraçou o Mark, e eu vi nos olhos dele o prazer de manter esse laço emocional. A manipulação era tão profunda que nem a consciência das pessoas conseguia quebrar o feitiço. A contra-alegação do Mark ganhou força com o apoio da guardiã Ad Litem. Ele me pintou como violento e instável, usando minhas próprias confissões e os registros da minha mãe como prova. A defensora nomeada pelo tribunal, que deveria estar do nosso lado, passou a me ver como problema, não como vítima. Tudo passou a depender da coragem do Connor para depor. A pressão em cima de um garoto de 15 anos para falar contra o próprio pai diante de um juiz era absurda.
O Mark tinha 2 anos de manipulação psicológica a seu favor, e nós só tínhamos a verdade e a esperança de que ela fosse suficiente. Até a ajuda que dei para o Chase com matemática, melhorando as notas dele, virou arma contra mim. Agora ele me cobrava promessas de proteção, enquanto me descrevia o pai chorando todas as noites desde o começo do processo. A culpa era o instrumento do Mark, usando o sentimento sincero do filho. O conselho do centro comunitário se dividiu entre apoiar o Mark ou proteger as crianças. A construtora dele patrocinava projetos para jovens, o que criava uma pressão financeira enorme. Quem se opusesse ao Mark corria o risco de ver o dinheiro sumir para atividades que beneficiavam centenas de crianças. Na hora do orçamento, o dinheiro falava mais alto que a consciência. O juiz queria provas claras e contundentes para qualquer alteração emergencial de guarda. Vídeos não bastavam se não houvesse um padrão documentado. A gente tinha fragmentos da verdade, mas o sistema exigia um quadro completo. O peso da prova caía todo sobre a gente, já esgotados de tanto lutar. Uma orientadora escolar, que também era veterana, percebeu o que estava por trás da atuação do Mark. Ela identificou o transtorno de estresse pós-traumático real, diferente daquele personagem militar que ele fingia ser. Sua avaliação dos meus sintomas batia com casos clássicos de tortura por privação de sono, e ela sabia reconhecer porque já tinha visto essas técnicas em treinamentos militares. Só que sua participação era limitada pela ética profissional. Ela podia dar parte da documentação, mas um depoimento completo arriscaria toda a carreira dela. Mais um adulto enxergando a verdade, mas sem poder falar tudo, deixando as crianças sozinhas para lidar com a consequência dos atos dos adultos. A avaliação dela só confirmou o que a gente já suspeitava. Os sinais clássicos de privação sistemática de sono, usados como tortura, estavam todos lá. Ela sabia reconhecer por que militares são treinados para resistir a isso. O Mark aplicou técnicas de interrogatório em uma criança, provando que era escolha, não erro. A verdadeira dimensão da traição eu só entendi quando peguei os cadernos médicos da minha mãe. 2 anos de anotações detalhadas, tudo em linguagem técnica, mostrando que ela sabia exatamente o que se passava. Ela se protegeu legalmente, mas deixou o abuso acontecer. Era como se uma enfermeira documentasse tortura enquanto mãe e não fizesse nada. Precisei aceitar que minha mãe escolheu a estabilidade financeira no lugar de me proteger. A casa, o conforto, o salário dos dois pesaram mais do que a minha segurança. Ela me viu murchar por 2 anos e preferiu anotar do que agir. A traição dela doeu mais fundo do que o abuso do Mark, porque foi de quem deveria me defender. Mesmo assim, prometi a mim mesmo proteger o Connor e o Chase. Eles arriscaram tudo para me ajudar e eu não aceitaria deixá-los sozinhos diante da vingança do Mark. Não importava o que acontecesse no tribunal, eu faria de tudo para que eles tivessem apoio e alguém ao lado deles em suas próprias batalhas. Quebrar o ciclo era garantir a proteção dos outros, mesmo quando a gente não consegue se salvar. O pedido de benefício de veterano do Mark apresentava uma série de inconsistências. No processo judicial, as datas de serviço não coincidiam com as histórias que ele contava em público. Connor achou no sótão os papéis de dispensa que desmontavam a versão heróica que o Mark sempre propagou. Embora ele realmente tivesse servido, exagerava tudo. Usava essa experiência como arma de manipulação, nunca como um relato verdadeiro. Na audiência seguinte, apresentei as provas com tranquilidade, mantendo a compostura enquanto as mentiras do Mark iam caindo uma a uma. Cada documento era entregue sem alarde. Deixei que os fatos falassem por si, mais fortes do que qualquer acusação. Connor finalmente enxergou quem era o verdadeiro pai dele, descobrindo o homem por trás do mito pela primeira vez. Os mesmos padrões se repetiam na vida do Mark. O fim da carreira militar veio camuflado de conflitos de personalidade, quando na verdade foram problemas disciplinares. No primeiro casamento, o controle dele só aumentou até a ex-mulher fugir. Agora, nossa família passava pelo mesmo ciclo, apenas com algumas variações. Ele era um controlador nato, mudando as táticas conforme a vítima. Os dois lados se preparavam para a audiência final de guarda, onde o depoimento dos gêmeos seria decisivo. O advogado do Mark iria tentar descredibilizá-los, e o nosso tentava protegê-los de mais traumas. 2 meninos iriam sentar diante do juiz, obrigados a escolher entre contar a verdade e garantir a própria sobrevivência. Uma escolha cruel para qualquer criança. O resultado da avaliação chegou ao apartamento do Jerome 3 dias antes da audiência. Minhas mãos tremiam ao abrir o envelope e dar de cara com exatamente o que a orientadora já havia me alertado. Danos cognitivos permanentes por 2 anos de privação sistemática de sono. O laudo médico falava em raciocínio mais lento, déficit nas funções executivas, episódios frequentes de microsono. Mark literalmente danificou partes do meu cérebro que talvez nunca mais se recuperem totalmente. Enquanto minha mãe tomava banho depois de mais um plantão duplo, revirei a bolsa dela e encontrei nos cadernos médicos muito mais do que simples anotações de sintomas. Página após página, ela registrava dosagens de remédios, gráficos de sono, resultados de testes cognitivos que aplicava em segredo. Ela documentava minha deterioração com precisão quase científica, criando provas para proteger seu próprio registro de enfermeira, ao mesmo tempo em que registrava a tortura do filho. Não era só omissão. Ela participava ativamente, monitorando o abuso com as próprias habilidades profissionais, garantindo que Mark não ultrapassasse os limites legais. Cada anotação era fria, calculada, sem demonstrar preocupação real.
Uma mãe escolhendo proteger a carreira em vez da segurança do próprio filho. Connor me mandou por mensagem prints do pedido de benefício do Mark, extraídos do processo. As datas não batiam com o que ele dizia e o tipo de dispensa gerava dúvidas. Até a citação da estrela de bronze era inconsistente com os registros oficiais que o Connor achou na internet. A imagem de herói que Mark vendeu era, em boa parte, invenção, mais uma ferramenta para manipular todos ao redor. Encontrei nossa advogada no centro comunitário para revisar as provas da audiência de guarda. Ela explicou que, para o tribunal, não bastava provar o abuso. Era preciso mostrar risco imediato. Os gêmeos ainda moravam com Mark, iam à escola e pareciam saudáveis. O juiz provavelmente ponderaria a estabilidade contra as acusações, optando muitas vezes pelo mal menor. As anotações no diário do Chase mostravam a pressão aumentando em casa. Mark começou a impor exercícios de despertar aos gêmeos, dizendo que eles também precisavam de disciplina. Não era tão extremo quanto o que sofri, mas servia de aviso sobre o que acontece com quem o contraria. Connor documentava cada novo padrão, reunindo provas enquanto vivia sob ameaça constante. O relatório da curadora especial foi um choque. Ela concluiu que, apesar dos comportamentos preocupantes, a disfunção familiar era tão profunda que a simples troca de guarda não resolveria. Recomendou terapia familiar, transições supervisionadas e reconciliação aos poucos. No fundo, ela comprou o teatro do Mark, o pai problemático, mas esforçado. Descobri que Mark vinha se reunindo com outros veteranos que também enfrentaram brigas judiciais pela guarda dos filhos. Ali, ele aprendeu como se portar no tribunal, que gatilhos emocionais usar com juízes, como transformar a experiência militar em credencial para ser um bom pai. Enquanto ele recebia dicas estratégicas, minha rede de apoio só oferecia consolo. A namorada do Jerome revelou que vinha gravando secretamente conversas dos encontros de família há meses. Mark nem sabia da existência dela, permitindo que ela captasse momentos autênticos. Numa das gravações, ele explica sua filosofia de quebrar crianças frágeis para reconstruí-las mais fortes, palavras que o condenaram mais do que qualquer denúncia. A reunião do conselho do centro comunitário virou uma verdadeira batalha. Pais que notaram mudanças nos filhos após conviverem com Mark resolveram se manifestar. Outros o defendiam como bom exemplo, o homem modelo. O debate escancarou como Mark se enraizou nas estruturas da comunidade, tornando sua saída dolorosa para todos. A mãe biológica do Connor concordou em testemunhar a respeito do padrão do casamento deles. Já havia perdido outras disputas de guarda, mas mantinha registros meticulosos. As provas mostravam como Mark testava limites e, aos poucos, impunha o controle sistemático. Ela viu ele fazer com ela o que depois aperfeiçoou comigo. Passei a noite anterior à audiência organizando provas com Jerome. Linhas do tempo traçando a escalada dos comportamentos, laudos médicos mostrando danos, depoimentos de professores que perceberam as mudanças. A pilha de documentos parecia enorme, mas, aos olhos da lei, nem sempre a verdade pesa mais. A manhã do fórum amanheceu cinzenta e abafada. Vesti com cuidado as roupas que Jerome comprou para mim, tentando parecer responsável, não vulnerável. As mãos tremiam de cansaço, mesmo depois de meses de sono melhor. Os episódios de microsono me pegavam de surpresa, resultado ainda vivo de 2 anos de tortura. Mark chegou acompanhado por seus amigos veteranos, todos de broche e boné, formando uma espécie de muralha de apoio de um lado do tribunal. Ficava claro o peso social e os laços de irmandade ali. Vários tinham negócios de destaque, empregando metade da cidade. Minha mãe sentou entre os dois grupos, personificando suas lealdades divididas. Estava bem vestida, mas abatida, a culpa estampada no corpo. Quando nossos olhares se cruzaram, ela desviou, incapaz de encarar o que deixou acontecer. Connor e Chase entraram com a avó materna, que viajou 6 horas só para apoiar os netos. A mãe deles não pôde ir por causa do trabalho, mas mandou um depoimento detalhado sobre o comportamento controlador do Mark durante o casamento. Os gêmeos pareciam mais jovens do que os 15 anos que tinham, com os ombros caídos, como se carregassem um peso que ninguém podia ver. A juíza iniciou a audiência, revisando os depoimentos e as provas já apresentadas, destacando a quantidade enorme de documentos dos dois lados, a divisão dentro da comunidade e toda a complexidade das relações familiares envolvidas. O jeito de falar dela deixava claro o cansaço com mais um caso de família onde não havia mocinhos ou vilões evidentes. O advogado do Mark começou com um discurso esperto, pintando o padrasto como alguém tentando, mesmo sem jeito, dar limites a um adolescente difícil. Admitiu falhas, mas tratou tudo como demonstração de amor mal direcionado. A privação de sono, segundo ele, foi uma tentativa ruim, mas bem intencionada, de impor disciplina, nunca algo cruel. Nossa advogada rebateu, apresentando laudos médicos e exames cerebrais que comprovavam os danos causados pela falta crônica de sono. Trouxe também o histórico de pesquisas de Mark, mostrando que tudo foi planejado. Ficou claro que havia um padrão de abuso repetido entre os casamentos, não situações isoladas.
Connor foi o primeiro a depor, quase sem voz ao contar sobre acordes forçados de madrugada, insultos racistas e a pressão para participar do abuso. As mãos dele apertavam tanto a bancada que dava pena, principalmente quando confessou que ria das piadas sobre mim só para não ser punido. Mark olhava para o filho com uma expressão de mágoa, como se estivesse realmente traído, e quem não conhecia acreditaria. Chase veio logo em seguida, lendo trechos do próprio diário onde falava de culpa, medo e confusão. Relatou os novos métodos de acordar impostos por Mark, as ameaças veladas de que iriam para um abrigo se testemunhassem. O depoimento dele escancarou o trauma que é ver e participar de maus tratos sofridos por outros. Uma conselheira bem experiente prestou depoimento dizendo que reconheceu técnicas de interrogatório sendo usadas numa criança. Ela manteve a postura profissional, mas deixou claro que Mark sabia exatamente o que estava fazendo. O passado militar dele pesou e deu uma autoridade que outros especialistas não tinham. Quando Mark subiu para depor, parecia um soldado prestando contas. Admitiu os erros, mas se fez de vítima, dizendo que só estava tentando conter um enteado rebelde. Chorou ao falar que queria honrar a memória do meu pai com disciplina, e vários veteranos na plateia se emocionaram junto. Quando minha mãe depôs, me doeu o coração. Ela admitiu que sabia dos acordes de madrugada, mas disse acreditar que era tudo consentido. Mesmo com formação em medicina, não conseguiu reconhecer sinais de tortura no próprio filho. Pediu ao tribunal que a família não fosse separada, sugerindo terapia no lugar de afastamento. No final, o juiz decretou um intervalo e o clima ficou tenso e pesado. Os apoiadores do Mark cochichavam palavras de apoio, enquanto nossa família se juntava perto das caixas de provas. Os gêmeos ficaram sentados no meio dos dois grupos, sem saber para onde ir. Quando a audiência voltou, a juíza deu uma decisão que não agradou a ninguém. Reconheceu que houve disciplina inadequada, mas não enxergou abuso criminoso. A guarda seria ajustada, mas não suspensa. Mark teria que frequentar cursos de paternidade e terapia. Quando completassem 16 anos, os gêmeos poderiam escolher com quem morar. A parte que mais me impactou foi a decisão de dar a guarda total ao Jerome, pois entendeu que voltar para casa seria prejudicial para mim. Me corta o coração lembrar da forma como Connor segurava a bancada das testemunhas ao contar que ria daquelas piadas horríveis só por medo de apanhar. Esses meninos ficaram perdidos no tribunal, sem se encaixar em grupo nenhum. E essa decisão da juíza, chamando tortura de disciplina inadequada, soa como traição para quem batalhou tanto para mostrar a verdade. Apesar disso, ela determinou terapia familiar, visitas supervisionadas e tentativas graduais de reconciliação. No fim das contas, o sistema reconheceu o dano, mas obrigou o contato contínuo com quem causou tudo. O pessoal do Mark comemorou baixinho, se sentindo vitorioso porque ele não foi considerado criminoso. Nosso lado ficou chocado com as consequências tão leves para uma situação tão grave. A juíza tentou agradar a todos, mantendo a família unida no papel, mas reconhecendo toda a disfunção. Na saída do fórum, Mark veio com o advogado, ofereceu a mão e falou sobre cura e recomeço. Continuava atuando, mesmo após o resultado, tentando mostrar que era um homem equilibrado, disposto a perdoar e seguir em frente. Não correspondia ao aperto de mão dele. Connor e Chase resolveram ficar um tempo com a avó materna. Os novos métodos de acordar cedo assustaram tanto que eles preferiram sair de casa do que manter a estabilidade aparente. O choque foi visível no rosto do Mark ao perceber que perdeu os próprios filhos biológicos, uma consequência que finalmente o afetou de verdade. Depois do veredito, a comunidade ficou ainda mais dividida. Uns achavam que Mark era um homem bom, injustamente acusado, enquanto outros enxergavam o fracasso do sistema em proteger as crianças. O conselho do centro comunitário decidiu manter os patrocínios de Mark, mas passou a exigir supervisão nos projetos com jovens. Mais um compromisso que no fundo não mudava nada. Jerome me levou para o apartamento dele em silêncio. Ganhamos a guarda, mas perdemos na busca por justiça. Mark continuava praticamente igual, enquanto eu tinha que lidar com consequências irreversíveis. O sistema reconheceu o problema, mas não cobrou responsabilidade de verdade. Aquela noite, mesmo cansado, não consegui dormir. Meu cérebro machucado já não mantinha mais um ritmo normal de sono. Era irônico. Mark me condicionou a acordar às 4 da manhã, um hábito que ficou gravado para sempre. A tortura dele deixou marcas que nunca iriam sumir. Os meses seguintes foram um misto de sessões de terapia, visitas supervisionadas e adaptação lenta à vida com Jerome. Mark fazia questão de mostrar arrependimento em cada encontro, querendo passar a imagem de um pai que aprende com os erros. Só os gêmeos e eu víamos a satisfação escondida no olhar dele. Connor voltou a documentar tudo, agora registrando o comportamento de Mark nas sessões de terapia e comparando com o jeito dele fora dali. Quanto mais o tempo passava, maior ficava a distância entre o remorso que ele mostrava em público e o que realmente sentia. Só que depois da decisão da justiça, tudo isso já não fazia mais diferença. 6 meses depois, falei numa assembleia da escola sobre como identificar abuso, com Connor e Chase assistindo, cada um em seu caminho de cura, mas ainda conectados pela experiência. Minha mãe ficou sozinha na casa que havia priorizado, cercada de objetos, mas sem família.
Mark passou a frequentar terapia, onde aprendeu a trocar as palavras, sem mudar as atitudes. Eu reconstruí uma vida em que dormir era, aos poucos, natural, e as manhãs voltaram a ter outro significado. O dano cerebral persistiu, mas aprendi a contornar. A família de Jerome trouxe a estabilidade que Mark usou como arma, mostrando que é possível ter ordem sem crueldade. Na comunidade, as rachaduras permaneciam expostas. Algumas famílias tiraram seus filhos dos programas que tinham o patrocínio do Mark, enquanto outras passaram a defendê-lo ainda mais, enxergando nele um veterano injustiçado. A verdade ficava ali, entre as versões, difícil demais para caber em respostas fáceis. Mark nunca chegou a ser preso nem responder a processo criminal. O sistema considerou que ele fez errado, mas não ilegal, abusivo, mas não criminoso. Ele perdeu a confiança do próprio filho, mas continuou com seu negócio, manteve o respeito entre quem o apoiava e seguiu livre. No fim, justiça virou visita supervisionada e terapia obrigatória, punições vazias diante dos estragos permanentes. Fui aprendendo a conviver com o sono picotado, apagões, lentidão no raciocínio, vivendo entre o papel de sobrevivente e vítima. Recuperar virou se adaptar, não se curar, achando novos jeitos de contornar as regiões do cérebro que ficaram prejudicadas. Mark deixou marcas em mim que terapia nenhuma conseguiu apagar totalmente. Os gêmeos tomaram o caminho deles, optando por manter distância dos dois pais e só conversando quando absolutamente necessário. Carregavam cicatrizes invisíveis, resultado tanto do abuso que testemunharam quanto da cumplicidade forçada. Para eles, só ficando longe do campo de guerra em que a casa tinha virado, seria possível recomeçar. Foram anos até se entender a extensão dos danos. Exames médicos mostrariam quanto o cérebro foi afetado, como o sono nunca mais seria o mesmo, e as marcas neurológicas da tortura não sumiriam. Até lá, remédios e brechas jurídicas impediriam qualquer justiça de verdade. No fim, a história não terminou com briga ou vitória nos tribunais, mas com silêncio e sobrevivência. Um menino negro, torturado sistematicamente pelo padrasto branco, encontrou abrigo de verdade na família que escolheu. O sistema que deveria proteger só entregou concessões, nunca justiça. Mark passou por incômodos, mas não foi responsabilizado de verdade. No final das contas, construiu uma vida onde meninos negros podiam dormir tranquilos, onde 4 da manhã era só hora no relógio, onde disciplina não era sinônimo de sofrimento, e amor não pedia que ninguém se destruísse. Não foi justiça, mas foi sobrevivência, e às vezes é o que dá pra ter. Jerome preparava café todo dia num horário decente, sem lanternas e sem buzinas. Sentávamos juntos para ver o sol nascer, sem sermos acordados à força pela crueldade. Às vezes ele lia um devocional, textos sobre justiça e misericórdia que pareciam vazios depois de tudo. Mas só o hábito já trazia cura, mostrando que dá pra ter rotina sem abuso. As sequelas eram um lembrete diário dos 2 anos roubados por Mark, mas não deixei que ele roubasse também meu futuro. Cada noite de sono tranquila virava vitória particular. Cada manhã, acordando naturalmente, era uma forma de resistência. A cura veio devagar, sem espetáculo, mas foi real. A comunidade nunca se recuperou direito da divisão que Mark causou. Os que o defendiam ainda faziam questão de apoiar o veterano injustiçado. Outros, mais discretos, tiraram os filhos de perto dele. A verdade ficou no desconforto do meio termo, impossível de resumir nas versões simplistas dos dois lados. Minha história circulava como aviso, sussurrada em conversas. Pais começaram a prestar atenção no cansaço dos filhos, professores passaram a observar melhor quedas de rendimento. Mudanças pequenas foram se espalhando, prevenção nascida do fracasso. Mark seguiu quase igual, indo à terapia, fingindo que tinha mudado, falando de responsabilidade sem nunca realmente entender. O sistema entregou um roteiro, e ele decorou. Só quem morou sob o controle dele via a encenação de verdade. Os gêmeos terminaram os estudos na casa da avó, mantendo distância calculada dos pais. Aprenderam que amor pode machucar, que família pode ser perigo, que às vezes sobreviver é se afastar. A prudência deles me cortava o coração, mas eu entendia. Segui estudando apesar das limitações, aprendendo a dar a volta nos prejuízos que Mark deixou. Cada conquista tinha gosto de desafio vencido, de prova de que ele não destruiu tudo, mas o esforço extra, as adaptações constantes, eram lembretes do que perdi. Mamãe se divorciou de Mark, mas só depois que Connor e Chase já estavam longe. Ela dizia que finalmente entendeu as manipulações dele, mas no fundo sabíamos que ela se viu sem filhos para sacrificar. Suas tentativas de se reaproximar soavam vazias, tarde demais. As marcas físicas da privação de sono nunca sumiram. Os médicos eram claros. O desenvolvimento do cérebro na adolescência, interrompido por tortura, deixa consequências para a vida toda. Eu seguiria levando as digitais de Mark nos meus caminhos neurais. Um monumento biológico ao abuso suportado. Mas ter sobrevivido já era uma vitória. Cada menino negro que dormisse seguro porque alguém reconheceu os sinais, cada pai que questionou uma disciplina estranha, cada professor que olhasse com mais cuidado para alunos cansados, tudo isso era a onda que se espalhava. A última vez que Mark tentou contato foi por carta, dizendo sentir muito pelos mal-entendidos e esperando reconciliação no futuro. Usou aquelas palavras ensaiadas, terapia pura, sem nenhuma responsabilidade de verdade. Guardei junto com outras provas, como registro de um homem que nunca entendeu o que fez. O final não foi limpo, nem trouxe satisfação. Não teve justiça com holofote, não teve vitória consagradora, nem momento de redenção.
só um jovem negro aprendendo a dormir a noite toda, reconstruindo a vida em cima de cicatrizes, achando família em quem escolheu proteger, não em quem se omitiu. Algumas histórias acabam com barulho. A minha terminou no silêncio bom de uma respiração tranquila durante a noite, no café da manhã tomado em paz, nas pequenas vitórias de todo dia. Não era o final que ninguém sonharia, mas era real e era meu. Obrigado por terem ficado comigo até aqui. Espero que todos tenham uma noite tranquila. Paz.